né? Agora eu vou chamar a Juliana, que vai falar sobre a hesitação vacinal contra a Covid no Brasil. Oi. Então, pessoal, bom dia. Antes dele colocar, né, vou me apresentar. Eu me chamo Juliana Scarlatti, eu sou enfermeira, sou mestre em saúde coletiva pelo PPG School e doutoranda também pelo PPG School. Vim apresentar para vocês o meu objeto de estudo enquanto mestrado e também irei continuar no doutorado, certo? A minha dissertação, ela teve como título a hesitação vacinal contra a Covid-19 a partir do discurso de quem hesita. Pode passar. Então, o que é que me levou a querer estudar sobre hesitação vacinal? Quando eu era profissional da assistência, lá na atenção primária, eu percebi que as pessoas tinham uma relutância enquanto aceitavam a vacinação da Covid. Daí eu fiquei me questionando, por que isso? Porque eu lembro que no início da vacinação, todos queriam a vacina, era uma briga, era um moído, e nós tivemos que ter grupos prioritários. E com o passar do tempo, as pessoas começaram a não querer mais. Então eu disse, opa, é aí que eu quero estudar, é isso que eu quero saber, o porquê que essas pessoas não querem se vacinar. Então, contextualizando, nós vivemos a pandemia da Covid, tivemos um alto número de óbitos e devido a isso a vacinação ela se fazia necessária para evitar com que casos graves acontecessem. No entanto, muitas pessoas entendiam que a imunização era a cura e que quando os casos começaram a surgir, começaram-se então o viés de publicação sobre as fake news, sobre a desinformação, sobre a falta de credibilidade das vacinas. Então, isso se tornou um feeling na minha cabeça. Eu quero saber, certo? Então, a partir do avançar da vacinação da Covid, nós percebemos um movimento conhecido por hesitação vacinal. E o que é hesitação? É a partir do momento em que eles têm medo, se recusam, não querem se vacinar ou até chegam a se vacinar, porém não querem dar continuidade ao calendário, às outras doses. Muitas pessoas da minha pesquisa disseram assim, eu tomei só uma dose da vacina e não quero mais. Então, por que não quer mais tomar? Tá? Pode passar. Daí eu me questionei, quais seriam as justificativas que caracterizariam esse processo hesitatório contra a vacina da Covid-19. Daí eu trago para vocês o ranking, esse dado ele é de 19 de julho de 2023, certo? Nesse ranking mundial, nós temos um número de óbitos no mundo entre os países que tiveram maior índice. E vocês conseguem ver que o Brasil, ele é o segundo país a nível mundial em número de óbitos, certo? E até hoje nós ainda temos casos registrados de Covid, porém, eles são, como que eu posso dizer a vocês, eles não são disseminados, não são medializados. E nós ainda temos também óbitos por Covid. Mesmo com a imunização aí presente, existem doses que são perdidas dentro das unidades de saúde, existem frascos que chegam a se vencer, porque as pessoas não vão procurar a imunização. Pode passar. Então, diante da emergencialidade das vacinas, nós podemos perceber que ela seria uma porta de diminuição do número de casos, de diminuição do número de gravidade. E devido a ela, hoje nós podemos conviver em sociedade sem precisar usar máscaras, sem tantos óbitos gritantes e preocupantes na nossa sociedade. E as vacinas, elas fazem parte de uma prevenção primária. Ela está lá disponível no sistema, onde as pessoas elas chegam e tomam as suas doses e vão para casa. No entanto, isso não estava acontecendo na Covid. E não é somente Covid.
nós temos uma baixa cobertura vacinal na maioria dos imunobiológicos do nosso calendário, seja ele de criança, adulto, adolescente ou idoso. Então, qual o impacto do movimento antivacina na hesitação vacinal? A OMS diz que a hesitação vacinal é um fenômeno social que se relaciona a posturas comportamentais que leva em consideração o receio até a recusa total de receber o imunobiológico, mesmo que ele esteja disponível, que é isso que nós vemos na realidade, no nosso sistema. E ele caracteriza, a OMS caracteriza também a hesitação como um problema de saúde pública a nível mundial, porque ele vai se tornar porta de entrada para o surgimento de doenças que estavam erradicadas, como, por exemplo, sarampo, poliomielite, casos de rubéola, que nós tivemos novamente no mundo, rotavírus, que era erradicada. E essa hesitação, esse movimento antivacina, ele se consolida em 3 Cs, que são eles: a confiança no imunobiológico, a complacência, ou seja, ele está disponível e eu querer ter e receber, e a conveniência, é aonde aquilo me cabe, se eu realmente vou querer aquele imunobiológico, além de fatores individuais e coletivos, porque as pessoas eles podem estar inseridos dentro de uma comunidade e que essa comunidade pode permear ações da infodemia, que é a epidemia da desinformação, a falta de informações corretas e concretas. Pode passar. Então, dentro da minha pesquisa, eu objetivei analisar o processo da hesitação vacinal contra a Covid na perspectiva da visão de quem hesita. Pode passar. Senão a professora Ângela vai dizer que o meu tempo estourou. Foi uma pesquisa de cunho qualitativo, onde, para poder abraçar o maior número de pessoas, eu utilizei uma análise não probabilística do tipo snowball. O que é isso? É uma pessoa vai indicando a outra. Por quê? Nós não tínhamos em números quantas pessoas hesitaram em se vacinar. Então, eu não tinha como saber quantas pessoas eu teria que entrevistar, certo? Eu sabia o número de pessoas que estavam com doses atrasadas, o número da população que não tinha se vacinado, mas isso não significaria dizer que elas tinham hesitado. Não concordam comigo? Eu posso muito bem não ter tido tempo de ir até a unidade de saúde, mas isso não se caracteriza como uma hesitação. Então, na Snowball, quem hesitou, quem recusou, quem não quis, saiu indicando, por exemplo, professora Ângela indicava Vinícius, que indicava Anderson, e assim sucessivamente, até que eu atingisse o nível de saturação, que eram muitas pessoas falando a mesma coisa, dando as mesmas justificativas. E a partir disso, eu analisei meus dados com uma técnica que se chama discurso do sujeito coletivo, onde ele tem o objetivo de caracterizar o que o grupo está falando de acordo com aquilo. Então, eu peguei falas das pessoas para poder trazer um único discurso que representasse aquela comunidade. Pode passar. Já expliquei. Tu vai só clicando agora. O meu critério de inclusão na pesquisa, os critérios, eles deveriam ser se a pessoa ter hesitado em tomar qualquer uma das vacinas contra a Covid, em qualquer fase durante a vacinação, residir na área geográfica do Rio Grande do Norte, não possuir nenhum tipo de distúrbio cognitivo grave que impossibilitasse a comunicação lúdica e autonomia, ter idade superior a 18 anos e menor de 60 anos, porque eu só enquadrei adultos, e assinar o TCLE. Pode passar. Pode passar. Também. Essa é uma síntese de como aconteceu a minha análise dos dados. Então, eu coletei, estratifiquei expressões-chave
de cada pessoa, ou seja, um pedaço do que ele estava me falando a respeito daquilo. Identifiquei quais eram as ideias centrais, categorizei elas e reuni para poder elaborar um discurso síntese. Pode passar. Também. Essa é a caracterização dos meus participantes. Dentro da minha pesquisa, eu tive mais recusa do que aceite. Eu tive 30 pessoas participando, que foram indicadas, mas somente 11 aceitaram responder, certo? Então, eu tive 19 recusas. Por quê? Falar de hesitação vacinal é envolver um meio social muito complexo. E nós estávamos vivendo em um período em que o Brasil estava presenciando uma crise política. E muitas pessoas não aceitavam participar por conta disso. A maioria dos participantes, eles eram do sexo feminino e que tinham idade mediana de 45 anos. Vocês podem observar que eu levei em consideração raça, renda, a profissão, a religião dessa pessoa, se tomou vacina, sim ou não, e quem tomou quantas doses. Existiram pessoas que responderam ao meu estudo que tinham tomado 3 doses, mas não quiseram tomar o último reforço, por exemplo. Se já tinha tomado outras vacinas, e a pergunta mais complexa era se conhecia alguém do meio familiar, do meio social que tinha falecido por Covid. Que era a partir dessa pergunta que eu perguntava a eles. Você conhece uma pessoa que morreu por Covid e mesmo assim não quer tomar vacina? Existiram pessoas, como vocês podem ver, que o irmão faleceu de Covid, mas não quis tomar a vacina. Certo? Pode passar. Daí, diante disso, eu categorizei em 3 eixos principais a minha pesquisa. O primeiro deles foi as vivências e as experiências sobre a pandemia e a doença Covid. Porque eu precisava compreender como essa pessoa tinha convivido com a pandemia, como ela tinha interpretado isso. E algumas pessoas, inclusive, disseram que viver a pandemia foi normal. Que para eles foi a coisa mais simples do mundo, que nada mudou. Somente a necessidade de usar a máscara. E isso assustava, porque a pandemia, ela trouxe um novo cenário, novos desafios, nós precisamos nos reorganizar. Então, a partir do momento que uma pessoa me diz que, não, para mim foi normal, alguma coisa não está certa. Pode passar. Aqui eu trago para vocês um gráfico de como eu construí esses discursos. Quais os fragmentos e a quantidade. Então, tinham discursos a respeito do óbito de familiares, de não conhecer ninguém que faleceu, se teve Covid, se não teve, se usava EPI, que no caso a máscara, né, o equipamento de proteção, se para ele foi dificultoso conviver ali com a pandemia. Então, essas foram as ideias centrais que eu identifiquei dentro da primeira categoria. Esse é um exemplo de um dos discursos dos participantes a respeito do medo. E eu vou ler para vocês só um trechinho, onde eles diziam assim: viver a pandemia foi assim, um pouco assustador. No começo a gente fica com muito medo, né? De pegar, de morrer. Eu mesma fiquei com muito medo. Eu diria que com receio, porque era um vírus novo que ninguém conhecia. Estava assombrada. Foi um verdadeiro terror. Ave Maria. Reparem que eles vão dizendo aos poucos que tem medo. Daí vocês vão entender mais na frente que a mesma pessoa que diz que tem medo não tomou a vacina porque não acreditava. Pode passar. Pode passar. Também. Pode ir passando que eu vou só ler um pouquinho. As percepções sobre a vacina da Covid e a vacinação foi a minha segunda categoria. Então, eu fui juntando o que as pessoas compreendiam do que era vacina e do que era vacinação da Covid. Pode passar.
Esses foram os fragmentos. E vocês conseguem ver em disparada a desconfiança, a desinformação e a questão de imunizações anteriores, como também a intenção de se vacinar. A desconfiança foi o maior percalço dentro dessa pesquisa, porque as pessoas desacreditam no poder da imunização. Um trechinho da desconfiança. Eles diziam que tinham desconfiança com a vacina, porque foi feita muito rápido. Eu pensei, meu Deus, essa vacina feita assim, em tão pouco tempo, foi um estudo feito muito rápido. Quando começaram a lançar as vacinas, eu pensei, essas vacinas são pior do que a pandemia, muito pior. Daí, sobre a desinformação. Mesmo tendo alguns, que eles dizem no vírus, alguns no mundo que eram parecidos, mas era um vírus pouco estudado. Uma coisa que não tinha tempo suficiente para ver as consequências. E já percebendo que muitas pessoas tiveram consequências. Meu amigo, ele só vive doente. Não teve mais saúde depois dessa vacina. E ele tinha saúde boa. A irmã dele, do mesmo jeito. E assim ia se repetindo questões desse tipo. A falta de informação associada a questões que possivelmente seriam atreladas à imunização. Tá? Pode passar. E então chegamos à última categoria, que ela literalmente diz o porquê, que são as justificativas associadas à hesitação vacinal contra a Covid e outros fatores relacionados. Em disparada, nós tivemos 18 fragmentos dentro das entrevistas associados à infodemia, porque, como eu já falei a vocês, é a epidemia da desinformação, da falta de informações confiáveis. E, em seguida dela, teorias das conspirações, que está associado à infodemia e ao negacionismo. Dentro da minha pesquisa, eu pude perceber que nós vivemos em um negacionismo político, científico e estrutural, onde um está ligado ao outro. As pessoas negam aquilo que está escancarado em seus próprios olhos por simplesmente não terem credibilidade naquilo, que foi o que aconteceu com a vacina do Covid. Eles negaram por ter grupos que disseminavam fake news, por ter grupos que disseminavam informações errôneas, como do tipo, se você tomar a vacina, você vai virar jacaré. Pode passar. Um trechinho sobre a infodemia. Na TV, saíram muitas informações sobre o processo de criação da vacina. Muitas notícias, foi uma influência da mídia diretamente. Antes, ninguém entendia de vacina, só quem era da saúde. Quando chegou a do Covid, os jornais começaram a falar, as notícias na internet, e isso foi apavorando a gente. Eu acredito que a mídia teve uma influência muito grande na percepção das pessoas ao que estava acontecendo. Eu vi que toda a mídia ficou polarizada. Uma parte defende a vacina por interesse das indústrias farmacêuticas e a outra parte defende o estudo, a pesquisa e a prevenção. Então, isso foi tipo assim, não quero me vacinar. Pode passar. Sobre as teorias das conspirações, foi muito interessante porque tinham várias teorias e eu tive que me debruçar nelas para entender o porquê do surgimento dessas teorias. E por que essas teorias das conspirações estavam associadas diretamente como a sociedade iria se comportar e como a saúde pública ia lidar com tudo isso. Certo? Pode passar. Então, pude perceber que a hesitação ela tem uma influência direta associada às características da população que está hesitando, o contexto socioeconômico e cultural
e o imunobiológico, em que a pessoa teria interesse em tomar, no caso de se vacinar. Não sei se vocês chegaram a conhecer, mas creio que sim, os discursos de pessoas dizendo que não iam tomar a Coronavac, por exemplo. Chegavam na unidade e diziam assim: qual é a vacina que tem hoje? É a Pfizer ou é a Coronavac? Ou é a Janssen? E como o próprio discurso da pessoa que participou da vacina disse, antes da Covid, ninguém saía escolhendo a vacina. Tinha que se vacinar, precisava se vacinar por medo da doença, por querer prevenir a doença. E a partir da presença da Covid, nós podemos perceber uma seletividade, onde as pessoas passaram a entender o que era o imunobiológico, como se dava a construção de uma vacina e como isso seria melhor, como seria benéfico para mim. Então, as pessoas começaram a escolher o que queriam e como queriam se vacinar. Pode passar. Também estava associado os 3 Cs da vacinação: conveniência, complacência e confiança. Pode passar. E a maior parte delas estava associada à desinformação, fake news e infodemia, onde, como eu já falei a vocês, foi gritante o negacionismo, a politização da vacina, onde o negacionismo político ele correu, na verdade, uma influência direta sobre a atitude das pessoas em se vacinar ou não, como também a credibilidade da dificuldade e da complexidade que eram a síndrome associada à COVID, como a síndrome respiratória aguda grave. Pode passar. Então, diante dos meus conhecimentos, que são poucos, a hesitação da vacina contra a COVID, ela estava associada a multifatores. Há diversos fatores em que nós precisamos discutir em sociedade. E como possível estratégia para lidar com ela, eu elenquei a necessidade de trabalhar as perspectivas de capacitação dos profissionais e existir políticas públicas que viabilizem a transparência dos processos de políticas, da criação de imunobiológicos. Então, nós iríamos lidar diretamente com a hesitação vacinal através de conceitos políticos e sociais, em que a comunidade ela ouvisse pelo rádio, pela TV, ou até mesmo pelas redes sociais, informações verídicas, para poder lidar diretamente e lutar contra esse processo de hesitação que é tão crescente na nossa sociedade. Vou passar. E essas foram as minhas referências. Veja se tem no final a citaçãozinha. Não. E é isso, pessoal. Estou aberta às perguntas. Tá? E obrigada.